eu queria passar algo para vocês, a qual o Senhor passou para mim, e eu creio que vocês vão receber. Hoje eu estava na oração de meio-dia e foi lida essa palavra, e ao ler essa palavra, Deus ministrou muito ao meu coração alguns códigos, coisas que eu venho passando, e eu sei que quando o Senhor manda eu falar é porque vocês também estão passando, né? Eu sempre falo, o cantor que canta e não vive o que canta, não está sendo fiel. O pregador que prega e não vive o que prega, não está sendo fiel. Então tudo que eu prego, tudo que eu falo de Jesus, eu vivo. Às vezes eu fico até com medo de pregar, porque eu passo na pele. Mas glória a Deus, porque Deus tem nos sustentado. E por isso nós damos graças a Deus. E por isso nós estamos de pé, né? Glória a Deus. Então abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Mateus 26. Abra a sua Bíblia em Mateus 26. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Que diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsem e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou lhe orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui comigo, vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou. Encontrou-se os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não seja tentado. É fácil querer resistir às tentações. O difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Ele estava com sono. Eles estavam com sono e não conseguia ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhe, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos do mal. Levante-se e vamos embora. Veja, aí vem chegando o homem que está me traindo. Nós vemos aqui um misto de sentimento de Jesus, aonde Jesus se entristeceu, aonde a alma de Jesus estava angustiada. E quando eu li esse texto, me chamou a atenção, porque no versículo 46 diz: levante-se e vamos embora. Veja, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus foi traído. Aleluia. Jesus foi abandonado. Porque os discípulos também abandonam Jesus. Jesus sentiu o que eu e você sente quando alguém nos trai, quando alguém nos abandona. No versículo 47 vai dizer: Jesus estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Aleluia. Um dos 12 discípulos.
vinha com ele uma grande multidão armada com espadas, porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com você, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Você vê que Judas, ele beija Jesus. E o beijo foi o beijo da traição. E nós aprendemos que nem todo beijo, ele é do coração. Tem beijos que vêm arrecadados de uma circunstância. Judas diz que o sinal era: aquele que eu beijar, esse é para ser preso, que era Jesus, que era o homem a qual eles estavam procurando. E o interessante é porque Jesus fala: meu amigo. Enquanto Jesus tratava Judas como amigo, Judas não fez o mesmo com Jesus. E isso é muito difícil, você tratar pessoas como amigas e elas não ser recíprocas, elas não ser verdadeiras. Porque o sentimento de Jesus por Judas era um sentimento verdadeiro. Mas o sentimento de Judas por Jesus não era. Aleluia. E Jesus sentiu na pele. Jesus sentiu na pele o que era ser traído. E não só por aí, né? Se você for ler o texto mais à frente, vai dizer que os discípulos abandonam Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que estavam lado a lado com Jesus, aqueles que viram maravilhas, aqueles que viram milagres, aqueles que viram coxo andar, aqueles que viram mortos ressuscitar através da vida de Jesus, os mesmos abandonaram Jesus. Jesus sentiu a dor de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser traído. Essa mesma dor que eu e você, nós sentimos quando alguém nos trai, alguém nos abandona, alguém nos deixa. Aleluia. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas Jesus já tinha dito que ele iria negá-lo. Aleluia, porque Jesus já estava lá no nosso futuro. Jesus já via o que nós não conseguíamos enxergar. Porque Jesus sempre está à frente de mim, de você. Aleluia. Eu quero lhe dizer algo. Assim como Jesus, ele cumpriu o seu propósito, você também vai cumprir o propósito que Deus determinou sobre a tua vida. Eu sei que está difícil se manter em pé. Eu sei que está difícil você não parar. Eu sei que está difícil todas as circunstâncias e situações que estão acontecendo. Quando Jesus ora e ele pede que, se for possível, para passar dele aquele cálice, mas todavia que a vontade de Deus fosse manifestada, feita, aleluia, é porque ele sabia que o propósito dele custaria muito.
custaria a cruz. E tem processos, aleluia, que a gente acha que a gente não vai suportar. Tem processos que a gente acha que a gente não vai vencer. Por quê? Porque são pesados. E só quem está na pele é quem sente o peso do chamado. Mas todavia Jesus veio para cumprir. E ele cumpriu. Não foi fácil, foi doloroso. E se você for ler o texto mais à frente, eles pagam testemunhas falsas para acusar Jesus. Eles não acham nada para acusá-lo, então eles inventam. E o inimigo, ele gosta de criar situações. O inimigo, ele se levanta para tentar nos parar, para tentar nos barrar, para tentar nos impedir de cumprir aquilo que Deus falou, aleluia, que faria através de nós. Jesus foi, aleluia, vendido por um amigo. Jesus foi abandonado, aleluia, pelos seus. Jesus foi traído, aleluia, por Pedro. E Pedro ainda jura, aleluia, por Deus que não conhecia. Você sabe o que é você estar do lado de pessoas que você caminhou, que você se dedicou, que você ajudou, que você deu a mão? E essas mesmas lhe abandonarem, e essas mesmas dizer que não lhe conhecem, e essas mesmas fingir demência. Aleluia. Jesus sentiu isso também. Mas nem a dor da traição foi capaz de impedir o propósito que Jesus, aleluia, veio cumprir. Porque ele cumpriu. E você também vai cumprir o propósito a qual Deus lhe chamou. O propósito a qual o Senhor lhe separou. E no meio dessa situação toda, aleluia, Pedro se levanta. E ao se levantar, Pedro tira a espada, desembanha a espada, tira a espada da bainha e corta a orelha de um dos soldados, de Malco. E mesmo em toda aquela aflição, mesmo em meio àquele alvoroço todo, Jesus coloca no lugar aquilo que não tinha sido ele que causou. Enquanto os muitos vêm para ferir, Jesus vem para sarar. Porque em meio àquela situação, Jesus poderia não ter feito nada, mas ele fez. Eu não sei qual foi o homem que te feriu, porque aqui Pedro, ele corta a orelha de Malco. E eu vejo muita gente de orelha cortada, que se simboliza dor, simboliza sofrimento, simboliza ataques, simboliza feridas. Pedro simboliza pessoas que se levantaram, que feriram, que machucaram. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor Jesus. Eu não sei quem foi que te feriu. Eu não sei quem foi que te maltratou. Eu não sei quem foi
aleluia, que causou dor em você. Mas eu sei de um que cura. Eu sei de um que restaura. Eu sei de um que coloca no lugar aquilo, aleluia, que nem foi ele que tirou do lugar. Alguém tirou coisas de você. Alguém bagunçou o que não era para bagunçar. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor vai ao teu encontro. E Ele coloca no lugar aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado. Ele coloca no lugar, aleluia. E Ele vem para sarar dores. Sarar o teu coração. Sarar o que foi levantado, aleluia, contra você. O Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você: eu estou colocando no lugar. Eu estou restaurando o que foi, aleluia, danificado pela mão humana. Porque tem pessoas que passaram pela tua vida, assim como Pedro passou pela vida de Malco. Arrancou a orelha dele, danificaram algo em você. Mas o Senhor hoje entra com restauração. E Ele diz: eu estou colocando no lugar. O Senhor diz: eu estou, aleluia, restaurando o que pela mão do homem foi destruído. O Senhor manda dizer para ti: o que foi destruído, aleluia, pela mão do homem, eu, o Senhor, estou restaurando. Você crê que vai haver restauração pela própria mão do Senhor? Porque Ele diz para você que vai restaurar. Aleluia. E ali o Senhor Jesus coloca no lugar a orelha de mão, restaurando. E Ele vai colocar muita coisa na tua vida no lugar. Glória a Deus. Eu quero dizer algo de Deus para você, a qual de ontem para hoje Deus vem falando muito ao meu coração. Aleluia. Assim como você, eu também passo por guerras. Assim como você, eu também passo por lutas. E as minhas guerras são bem pesadas. Às vezes você pode até me ver aqui. Por que eu conto isso? Porque tem pessoas que acham que nós não passamos por luta, que nós somos fortes o tempo todo. E não somos. Nós somos seres humanos e tá tudo bem. Nós precisamos muitas das vezes tirar as nossas armaduras para que nós venhamos deixar o Senhor nos curar. Lembra de Naamã? Aleluia. Era um comandante, mas carregava dores. Às vezes você acha que quem está pregando, quem está cantando não tem dores. Aleluia. Às vezes você acha que quem está entregando um recado a você não tem prova. Às vezes você acha que quem está lhe abraçando não está precisando de um abraço. E muitas vezes quem está lhe abraçando também está precisando de um abraço. Só que o chamado não é sobre nós, é sobre Ele. E mesmo sangrando, doendo, com dor, a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa. E eu vou contar uma experiência para vocês não muito longe. Aleluia. Nós estamos passando por uma guerra muito grande. E o Senhor tinha me mostrado um campo de batalha. E nesse campo de batalha, qual o Senhor tinha me mostrado, eu via várias dinamites. Não tem aquelas que é colocada dentro da terra? E o Senhor dizia assim: filha, o campo está minado. Aleluia. Cuidado aonde tu pisa, cuidado aonde tu anda. Porque existem muitos ataques do adversário que quer só uma pisada em falsa para poder lhe atacar.
Eu tenho passado guerras durante esses 10 anos que eu não tenho contado aqui. Mas é para preservar pessoas que não têm estrutura. Pessoas que não têm ainda uma base sólida na palavra do Senhor Jesus. Então, por conta dessas pessoas que eu amo, que eu respeito, eu me mantenho em silêncio. Eu fico calada. Eu fico quieta. Eu não gosto de me envolver em situações, então eu como as minhas emoções. Só que ontem eu cheguei no meu limite. E por quê, pastora Anitta, que você está dizendo isso? Porque assim como vocês, eu quero que vocês entendam, não tem super crente. Existem seres humanos que tem o Espírito Santo que coloca a rédea. Porque se não fosse o Espírito Santo que colocasse a rédea, minha filha, a gente já tinha feito muitas coisas que teria causado prejuízo a nós mesmos. Porque os únicos prejudicados é nós. E o reino de Deus. Né? Porque o reino de Deus que pede. Aquele que não junta com o Senhor, espalha. Mas eu vou chegar ao ponto do que eu estou falando para que você entenda o porquê que eu toquei nessa questão. Aconteceu uma situação a qual eu sei, Deus já tinha falado e eu cheguei no meu limite ontem. Porque eu tenho todas as armas nas minhas mãos, ou seja, provas. Se eu soltasse essas provas que eu tenho, muita coisa iria acontecer, mas por causa de pessoas que eu amo e outras que não têm estrutura, e eu tenho o ministério a zelar, e não é nada a ver com o meu ministério, mas é a ver com outros que me atacam. Eu tenho tudo na minha mão, comprovação de muita coisa, muita. E eu disse a Deus que eu ia soltar. Mas eu não ia entregar na mão de outra pessoa, não. Eu mesmo ia gravar um vídeo de 1 hora. Soltando tudo. Sabe? Tudo mesmo. E eu disse a Deus, ou o Senhor me mata, eu amanheço viva, ou o Senhor me mata hoje, eu amanheço viva, se eu amanhecer viva amanhã, eu vou soltar. Então o Senhor me mate hoje. Falei isso ontem para Deus. Hoje é segunda, falei domingo ontem. Ou o Senhor me mata hoje, eu amanheço morta amanhã, que só o Senhor pode me empatar de falar. Ou o Senhor fale comigo hoje. Mas eu não quero que o Senhor fale comigo eu mesmo, não. Abrindo a palavra, não. Eu quero que o Senhor use alguém. Eu não estou botando o Senhor na parede. Mas só o Senhor pode fechar minha boca. Porque eu estou cansada. 10 anos. 10 anos de eu levanto. 10 anos de eu tomar na cara. 10 anos de sofrimento. Onde eu só estou engolindo. E eu estou cansada. Cansada de estar calada. Sendo que eu tenho todas as provas nas minhas mãos. Eu tenho tudo diante de mim. E todos esses que se levantam contra nós estão dentro de uma cúpula contaminada de pecado. Eu tenho tudo aqui, Jesus. Deixa eu falar. Ou então me mate hoje. Porque só o Senhor pode me pedir de eu falar amanhã. Porque você sabe o que é você estar aqui e o Senhor manda você calar.
Ou o Senhor usa alguém para mim hoje, ou o Senhor faz com que eu amanheça morta amanhã. Porque só o Senhor pode me impedir de falar o que eu tenho para falar e o que eu tenho para dizer. Eu estou cansada de ser injustiçada. Eu estou cansada de ser massacrada por um bando de fariseu que não tem testemunho. Por um bando de fariseu que vive se escondendo com seus pecados ocultos. Aleluia. Isso eu falei, né? Tava eu e as intercessoras e eu disse, olha, só Jesus para me fazer calar. Se ele usar alguém hoje, ou então ele me matar. Aí eu saio pro outro lado. Fui pro outro lado da pizzaria. Quando eu encontro o irmão disse, eu venho lá de Oroz. E o Senhor disse pra mim vir pro Icó. E o Senhor disse, você não vai só andar, não. Você vai lá porque você tem um recado pra alguém. Jesus já sabia. Porque já tinha visto o futuro, já sabia da minha reação. Ele já sabia o que acontecia. E ele disse, chegando lá você vai entregar. E ele disse que veio sem saber. E Oroz daqui, mãe, quase 60 quilômetros. De onde eu moro. 30, 45, uma coisa assim. E ele veio e entregou o que Deus falou. E o Senhor disse, silencie. Eu vejo um homem, como se fosse um centurião, ele sem saber de nada. Mas eu, Senhor, estou mandando você silenciar. Estou mandando você calar. Eu vou resolver. E eu fiquei ali, eu chorava, isso tudo de noite numa pizzaria. E eu chorava. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração. O Senhor disse assim pra mim, eu já sabia o que iria acontecer, eu já sabia da sua reação. Eu já deixei o meu servo avisar que ele precisava ir lá naquela cidade. Não tinha nem acontecido ainda. Não tinha nem acontecido ainda a situação. Porque aqui, irmãos, se eles pudessem me matar, eles já tinham me matado. Uma vez me deixaram só com o pescoço de fora. Mas eu sobrevivi. Porque a raiva deles é lhe deixar para morrer e você não morrer. Então, nem tinha acontecido ainda. E Jesus já tinha mandado. Mas, pastora, sempre você ficou calada. Sempre. Pastora, você nunca disse nada, nunca. Sempre fui pro joelho. Só que ontem eu tinha chegado no meu limite. Sabe quando você engole tanto. E você quer agir? Você quer fazer? Pronto. Ontem foi o meu dia que eu queria fazer, que eu queria agir. Que eu queria mesmo falar o que está entalado aqui há muitos anos.
Porque a situação de ontem que aconteceu foi uma situação muito triste. E não só mexeu comigo, né? Então, eu sou assim, eu aguento a pancada. Pode mandar pra mim que eu aguento. Aguento. Mas não mexa com os meus. Os meus que eu falo, irmãos, não são filhos. Não. São filhos também. Mas é com aqueles que Deus me deu pra me cuidar. Eu sou a pessoa que eu tento. Não sou uma das melhores pessoas. Não sou. Sou falho sim e falho. Porque eu não sou anjo, não. Eu não sou anjo. Falho sim. Mas eu tento não machucar, porque eu já fui muito machucada. Eu tento não ferir, porque eu já fui muito ferida. Como eu disse pra vocês, de dor e de rejeição, de abandono, de calúnia, de difamação, isso aí tudo eu já passei. Então eu tento o máximo possível de resolver as questões, de trazer pra mesa, de ali sarar, curar. Por quê? Porque devido eu viver muito dentro de ambientes a qual me feriram, me machucaram, eu não faço com os outros aquilo que fizeram comigo. Confio sim nas pessoas. Até elas fazer algo que me prove o contrário. Não vejo ninguém por causa que fulano não gosta de A. Eu não gosto de A porque A fez isso com você. Ela fez com você. Ela não fez comigo. Então eu dou uma oportunidade a ela. E se ela fizer comigo, aí eu já ajo de outra forma com aquela pessoa. Porque eu sei que aquela pessoa precisa ser tratada do caráter dela. Mas eu não olho ninguém com a lente dos outros. Eu tento conhecer aquela pessoa. Porque ela pode ter falhado com você, mas ela pode ser uma boa pessoa pra mim. Entende? Como a gente também pode ter falhado com alguém. Que a gente acha que a gente não falha. Quantas pessoas você não já falhou? Você pode ser o próximo de alguém. Tá entendendo? Talvez você seja alguém que outra pessoa tá dizendo que você persegue ela. Porque é assim as coisas. Entende? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele já está no nosso futuro. E o Senhor falava assim: minha filha, eu a amo. Olha só o que eu fiz. Eu tirei alguém da cidade dele. Eu fiz andar desse tanto de quilômetro. Porque eu saberia da tua reação. E sabe o que é que eu fiquei mais triste, irmãs? Eu fiquei mais triste de eu ter caído na armadilha do cão. Porque ele queria me desestabilizar. Ele queria fazer com que eu ficasse desestabilizada, porque ele trabalha nisso. E quando ele sabe que essas situações nos atacam, ele investe nessas situações para que nós venhamos ficar frágil. Por que que Naamã usava aquelas roupas em cima das feridas? Você sabia o quanto incomodava uma armadura de ferro em cima da ferida, o quanto doía? Mas ele estava ali, por quê? Porque se vissem aquelas feridas dele, iam ver a vulnerabilidade dele. E o inimigo, ele espera ver a nossa vulnerabilidade para tentar nos atacar. Mas o Senhor iria usar aquela situação, aleluia,
não contra ele, mas a favor dele. Porque dentro de casa ele não precisa usar armaduras. E às vezes alguém olha para nós e acha que nós não temos sentimento, que nós não sentimos. Elias entra dentro da caverna e pede a morte a Deus. Olha só, o fogo faz o fogo cair do céu, matar os profetas de Baal. Mas uma ameaça desestabiliza. Por quê? Porque o inferno sabe o que nos desestabiliza. Então ele vai usar essa situação para nos tirar da linha em que Deus nos colocou. Por quê? Porque ele quer que nós fale, bate boca, crie situações, discussões. Para quê? Para que nós venhamos sair do centro da vontade de Deus. Só que eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor. Oriahasubidecai. Não haja imprudentemente. Mas espere o Senhor te direcionar, por mais que te esteja doendo. Você acha que não me está doendo? Está doendo sim. E dói muito. Não é pouco. Porque a gente se sente injustiçada. Como é, meu Deus? Eu tenho tudo aqui, eu não posso fazer nada, não. Porque se eu for fazer, o que é que vão sentir? Nada. Já passa, esquece. Mas quando é Deus que nos justifica, o justo não precisa se justificar. Eu disse, ó Deus, eu tô com raiva. Eu disse, eu tô com raiva, Jesus, eu tô com raiva. E eu quero que o Senhor tire do meu coração essa raiva que eu tô sentindo. Mas eu não tô com raiva de irmão, eu não tô com raiva de quem se levantou, eu tô com raiva do cão. E eu tô com raiva por quê? Porque eu não posso falar. E eu tô vindo aqui para vocês saberem que nós somos normais. E que o que vocês sentem, nós também sentimos. E o Senhor bota com cabrecho. E aí eu me vi com cabrecho. Eu disse, pronto. Agora eu tô parecendo um animal. Eu tenho um cabrecho. Aí o Senhor disse, porque sou eu que lhe domo, que lhe seguro. E mas se não for Jesus na minha vida, no meu temperamento, minha filha, é só Jesus. É porque Jesus nos dá os frutos do Espírito. O Senhor bota um cabrejo e segura as rédeas. Eu era uma pessoa muito agitada, eu era uma pessoa, ainda sou assim, mas agitada dentro dali da vontade de Deus. Mas eu era uma pessoa que resolvia tudo. Eu era uma pessoa que falava tudo. E quando Jesus me resgatou, Jesus me tratou, Jesus me curou, eu fiquei com medo até de me impor, porque eu achava que estava desagradando a Deus, entende? Então, qualquer coisa que eu falasse, eu pedia perdão 300 vezes à pessoa, porque eu me sentia culpada se eu falei alguma coisa que... Porque antes eu falava e eu não pensava. Então, hoje eu penso muito. Que foi um trabalhar de Deus. Para que tudo isso fosse quebrado. São 25 anos. Mas sabe quando a Mitcheska lá do passado, a Mitcheska nova convertida, eu não falo pastor, eu não falo profeta, eu não falo serva. Mas eu me vi numa situação que eu tive que amarrar ela, porque ela queria voltar. Eu disse, aqui você não governa mais. Aqui você não governa mais.
Aqui você não tem mais acesso. O acesso para você está fechado. Por quê? Porque vai ter confrontos que aquilo que já ficou no passado vai querer se manifestar no presente. E se você não tiver autocontrole diante da palavra de Deus, você cai no que o inferno está armando para você. Você cai no que o inferno está tramando para você. Porque o que o inferno quer? O barulho da confusão. E o Senhor, ele não é confusão. Ele confunde os inimigos. Então hoje eu me levantei, orei, entreguei, abençoei, liberei, perdoei. Porque quando nós perdoamos, nós liberamos. E não liberamos não é o outro, é nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós liberamos é nós. Olha só, a palavra que Deus me deu hoje. Glória a Deus. Onde o perdão não entra, a bênção não permanece. Perdoe, ou você mesma ficará presa onde era para crescer. Eu sei que perdoar não é fácil. Mas quando nós não perdoamos, quem fica preso é quem é nós. Quem perde não é o outro, é nós. Por quê? Porque o outro não tá nem aí. Já tá tão enrolado, tão cego, que eles não querem nem saber. E onde era para nós crescer, nós não crescemos. Por quê? Porque ficamos com mágoa, com orgulho, com rancor, com raiva. E o perdão, ele libera você. Não é para você dar acesso. Porque tem pessoas que confundem o perdão com acesso. Perdão concedido, acesso negado. Aleluia. E você tem que saber quem é que você coloca ali perto de você. Porque tem pessoas que elas vêm não para lhe ajudar. Elas vêm para quê? Elas vêm para pegar justamente essas situações e colocar você dentro de situações. Se você não tiver pessoas que lhe ajudem, você entra em situações que não é para você entrar. Por quê? Porque tem pessoas que lhe empurram para o precipício. E tem outras que lhe puxam para não cair no precipício. Quem está do teu lado está te empurrando para o precipício ou está te puxando? Aleluia. Porque tem muitas pessoas que estão à beira de um precipício, que estão sendo empurradas. E tem outras, aleluia, que o Senhor está dizendo, eu estou puxando ela, para que ela não caia. O Senhor está dizendo, eu estou puxando ela, para que ela não caia no precipício. Porque é isso que o inferno quer ver. Quer ver você cair. Quer ver você, aleluia, parar. Arma todo o circo dele, o inferno, para que você venha servir de palhaço. Porque esse é o intuito do inferno, que você sirva de palhaço. Mas em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus você não vai servir de palhaço, não.
Neemias 6, versículo 3 vai dizer: aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho para ir falar com vocês. A primeira coisa que o inimigo quer é que você desça o nível deles. Quando Neemias diz assim: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Por quê? Porque o inimigo já estava embaixo. O inferno, ele começa a trabalhar para que você baixe ao nível deles. E nós vemos aqui ele dizendo: eu não posso, eu não vou. O que eu estou fazendo é mais importante do que o que estão falando. O que eu estou fazendo é mais importante do que o que estão dizendo. Se Neemias ele tivesse dado ouvido, a obra não teria continuado. Mesmo com as dores, mesmo com a guerra, mesmo com os levantes. Aleluia. Nós temos que continuar. Quem iria justificar e dar a resposta era Deus. E aqueles que não estavam vendo nada, que não viram nada, que não estavam entendendo nada, tiveram que ver os frutos da obra, tiveram que ver a obra concluída. Acalma teu coração, porque Deus é quem vai fazer. Acalma teu coração, porque Deus é quem vai falar. Eu sei que tem momentos que você quer agir igual eu queria agir também. Mas assim como o Senhor usou alguém para mim dizendo: silencie, fique quieta, não faça. Mesmo você tendo todas as razões para fazer, para falar. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você: deixa que eu vou fazer, que eu vou falar. Essa experiência que eu trouxe para você aqui, que eu trouxe, para você entender que assim como você, a gente também tem sentimentos. Que assim como você, a gente também quer agir. Mas nós somos dominados pelo Espírito do Senhor. E nem tudo que a gente quer fazer, a gente vai fazer. Porque Deus não deixa. Quem está segurando as nossas rédeas é o Senhor. E bem-aventurado é aqueles que obedecem a Deus. Bem-aventurado é aqueles que ouvem a voz do Senhor. E você pode até estar se perguntando: Senhor, mas por que o Senhor cobra tanto de mim enquanto esses fazem o que querem? E não estão nem aí, eles já não escutam Deus há muito tempo. E Deus já não fala com eles porque, aleluia, eles não obedecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De falar, Deus fala, mas não ouve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Deus nos corrige, quando Deus fala conosco, é porque Deus quer o melhor para nós, Ele nos ama. Aqui eu tenho 2 filhas, uma de 5, a Xarab, e a Esté de 13. E aqui eu não dou moleza para elas. Aqui eu brigo mesmo, aqui eu corrijo mesmo. Mas sempre dizendo: eu corrijo porque eu amo vocês. E eu quero o melhor para vocês. Não pense que eu sou chata, não. É porque eu quero que vocês cresçam com caráter. Eu quero que vocês tenham identidade em Deus, que vocês saibam quem vocês são. Porque quando nós não sabemos quem somos, o inferno começa
a querer ditar quem nós somos. E quando nós sabemos, nós silenciamos essas vozes. Tem pessoas aqui que não têm identidade formada. E qualquer vento que bate, a pessoa já acha que não é. Que não vai conseguir, que não pode. E o Senhor está dizendo, você é. Você pode. Você vai conseguir. Oh, rabarra sobreika manarras. Aqui no livro de Neemias eles até inventam história também. Igual Jesus. Não acha algo para acusar Jesus, eles trazem testemunhas falsas. Eles até inventam. Mas Neemias sabia quem ele era. Então ele não deixa se abater. Tu vai deixar se abater? Tu tem que ter convicção em quem tu é em Cristo. E se tu tem convicção de quem tu é em Cristo, aleluia. Ainda que falem de você, ainda que diga coisas contra você, não vai lhe abalar, porque você tem uma identidade formada. Você sabe quem você é. E você sabendo quem você é em Cristo, nada do que façam, aleluia, vai fazer com que você saia do centro da vontade de Deus. Por mais que esteja com vontade de falar mesmo, por mais que esteja com vontade de dizer mesmo, por mais que tenha momentos que esteja em situações que a gente acha que estamos sendo injustiçados. Mas a Bíblia fala que do Senhor pertence a vingança. Salmo 7. Depois vocês leiam. E a minha oração é, Jesus, que o Senhor julgue a minha causa. Que entre em mim os meus adversários. O qual de nós dois estiver errado. Que o Senhor entre com justiça no que está errado. Eu me coloco na balança e coloco ele. Porque quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Se vocês lerem o Salmo 7, vocês vão entender. Aleluia. E o Senhor entrará com justiça na tua causa. O Senhor entrará com justiça na tua vida. O Senhor entrará com justiça dentro dessa situação. E Ele vai resolver. Ele vai colocar cada coisa no lugar. Tu já pensou se eu tivesse agido? Tu já pensou se eu tivesse feito o que eu queria fazer? O Senhor ia tirar a mão dele. E o que a gente faz, o povo esquece. Mas o que Deus faz, não tem quem esqueça. E eu vou dizer para você que está sofrendo com injustiça, permaneça. Fiel ao Senhor. Permaneça fiel à palavra. Permaneça fiel aos princípios. Honre o que lhe honra. Porque quando nós carregamos princípios, quando nós andamos debaixo da palavra, cumprindo o que está aqui nas Escrituras, não é a força do meu braço, não é a força do teu braço. Mas é os céus que se manifestará ao nosso favor. E você pode até dizer assim, mas demora. Você pode até dizer assim, parece que estão se dando bem. Porque a gente tem na nossa mente isso. Mas eu vou dizer algo para você. Você acha que quando você está no restaurante, que você come, a conta, ela vem na mesa errada? Muitas das vezes ele erra até o valor colocando a mais. Mas a conta sempre vem na mesa certa. Então quem vai fazer é Deus.
Quem vai justificar é Deus. Quem vai operar é Deus. Quem entrará com justiça é Deus. Então tire de você esse peso, essa culpa. Porque a gente tem mania de se culpar. Porque a gente quer ser sempre ali, perfeito. A gente quer ser sempre o crente pró. E todos esses sentimentos dentro de nós têm que ser controlados pelos frutos do Espírito. E se nós não tivermos os frutos do Espírito, minha irmã, o negócio é estreito. Mas hoje o Senhor está te entregando os frutos do Espírito. Sabe o que o Senhor manda dizer para você? Não vale a pena. Não vale a pena perder tempo. Não vale a pena bater boca. Não vale a pena se justificar. Orar subderebas. Aramando quer me dia sobrecai. Não vale a pena questionar. A resposta vem de Deus. E Deus diz que a resposta Ele dará. Ele diz, eu darei a resposta. Essa peleja não é tua. Essa peleja é minha. Eu darei a resposta. Não é você, sou eu. Eu darei a resposta. Aleluia. E eu vou fazer. Orabarra sobre calabás. Eu vejo o número 10. Aramando camedia sobre cai. Aleluia. Vai haver uma questão. Vai haver um sinal. Aramando caia sobre derebas. Vai haver manifestação de Deus. Arabarra sobre cai. E o Senhor diz assim, se prepare para uma mudança. Ramanduia sobre de calabás. Arabarra sobre cai, porque eu responderei. Araia sobre de cantoneia. E eu mudarei. Arabá sobre de calabás. Porque ainda que você, aleluia, pense que não tem nada acontecendo, os céus estão se movendo. Ainda que você pense que não tem nada sendo feito, estou eu fazendo. Ainda que você pense que não tem nada se movimentando, eu estou movimentando. Ainda que você pense que não tem nada andando, estou eu fazendo andar. Arabadara sobre de calaba. O Senhor diz, não se culpe. Arabarra sobre. O Senhor diz para você, não se culpe. Aleluia. Eu estou trazendo paz para dentro dessa situação. Eu também vejo o mar se acalmando. Eu também vejo o mar cessando. Eu também vejo o mar se aquietando. As ondas que estavam agitadas. Arabaia sobre derebas. Elas estão se acalmando agora. E o Senhor está dizendo, eu dei limite. Aramando quebia. Eu trouxe você aqui para falar com você. E para dizer que eu dei limite. Urabaia subdeca. Você não está sozinha. Eu estou com você. Aleluia. Você não está sozinha, eu estou com você. Está se sentindo abandonada, rejeitada, traída e humilhada. Mas lembre-se, diz o Senhor. Eu estou com você. Eu estou segurando nas tuas mãos. Eu estou contigo.
E ainda que tu penses, aleluia, que você não é suficiente, você é suficiente. Só escute a minha voz. Só escute os meus comandos. Não haja pela emoção. Aleluia. Haja pelo Espírito. Eu silencio as vozes. Oramando e a sempre. Eu silencio as vozes. E eu calo. Aleluia. As vozes contrárias, diz o Senhor. Estou calando vozes contrárias. Aleluia. Para que você saiba que eu, o Senhor, silencio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é quem lhe justifica. Não perca tempo tentando falar. Eu sei que dá, aleluia, desgosto. Vou falar nem raiva, porque raiva é uma palavra forte. Eu sei que dá desgosto. Eu sei que dá vontade de falar, mas não falei não. Deixa Deus falar por tu. Já engoliu tanto. Já silenciou tanto. Não perca tempo. A resposta vem do céu. E eu contei essa situação para vocês saberem que a gente passa também. Que somos seres humanos. E se não fosse Deus, minha filha, nós não estaríamos aqui não. Nem eu estava aqui, nem tu aí. É porque é a misericórdia de Deus mesmo que olha para nós. Como o apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. É a graça. É a graça. É a graça. Se não fosse essa graça, minha irmã, o que seria de mim, de você? Nós estávamos igual Pedro, arrancando a orelha do povo. E decamando e assume, né? Mas louva a Deus pelo seu amor, por suportar nós, nossas crises. Ai, Jesus, como tu és lindo, eu te amo, Pai. Entendo, você não tá sozinha, não. Estamos aqui. Temos sentimento também. Somos de carne e osso. Porque tem gente que olha e acha que nós somos super crentes. Não. Somos falhos mesmo. Aprendendo todo dia. Pedindo ao Senhor para nos controlar. Porque também, em vez em quando, nós queríamos ser um Davi. Aleluia. Pegar uma pedra. Não ria não. De vez em quando queria pegar a espada. Não ria não. Mas, graças a Deus, temos o Espírito Santo do Senhor para nos controlar. Claro. E temos que ouvir. Que não adianta só. Não adianta só ouvir. Temos que obedecer. Amém? Que Deus abençoe. Amo a vida de vocês. Oro por nós. Grande tem sido as lutas, perseguições, levantes. Mas o Senhor tem estado conosco. Viu? Um cheiro. A paz, Senhor. E até amanhã. Amanhã nós estaremos ao vivo aqui. Se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.